Glossário. Alta tensão, AET tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Área classificada, um local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Aterramento elétrico temporário, em ligação elétrica efetiva confiável e adequada. Intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. Atmosfera explosiva, em mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual após a ignição a combustão se propaga. Baixa tensão, OBT tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Barreira, um dispositivo que impede qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. Direito de recusa, instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de trabalho por considerar que ela envolve grave e iminente risco para sua segurança e saúde ou de outras pessoas. Equipamento de proteção coletiva, AEPC dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. Equipamento segregado, equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. Extra baixa tensão, AEBT tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Influências externas, invariáveis que devem ser consideradas na definição e seleção de medidas de proteção para a segurança das pessoas e desempenho dos componentes da instalação. Instalação elétrica, em conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. Instalação liberada para serviços, ABT-GET aquela que garanta as condições de segurança ao trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso. Impedimento de reenergização, em condição que garante a não energização do circuito através de recursos e procedimentos apropriados, sob controle dos trabalhadores envolvidos nos serviços. Invólucro, em envoltório de partes energizadas destinado a impedir qualquer contato com partes internas. Isolamento elétrico, processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de materiais isolantes. Obstáculo, em elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada. Perigo, em situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Pessoa advertida, em pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade. Procedimento, em sequência de operações a serem desenvolvidas para a realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização. Prontuário, em sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. Risco, incapacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Riscos adicionais, em todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente ou processos de trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho. Sinalização, procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. Sistema elétrico, em circuito ou circuitos elétricos interrelacionados destinados a atingir um determinado objetivo. Sistema elétrico de potência, ASEP conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive. Tensão de segurança, em extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança. Trabalho em proximidade, um trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule. 29. Travamento, em ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma operação não autorizada. Zona de risco, em entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Zona controlada, em entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Zona de risco e zona controlada. Tabela: uma tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre.
faixa de tensão nominal da instalação elétrica em kV. RR, raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros. RC, raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros. Figura 1. Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre. Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada. ZC igual zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. ZR igual zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho. PE igual ponto da instalação energizado. SI igual superfície isolante construída com material resistente dotada de todos os dispositivos de segurança. ZL igual zona livre. Treinamento. 1. Curso básico: Segurança em instalações e serviços com eletricidade. Para os trabalhadores autorizados, em carga horária mínima, 40 horas, programação mínima. Introdução à segurança com eletricidade. Riscos em instalações e serviços com eletricidade. O choque elétrico, mecanismos e efeitos. Arcos elétricos, queimaduras e quedas. Campos eletromagnéticos. Técnicas de análise de risco. Medidas de controle do risco elétrico. Desenergização. Aterramento funcional, ATN e Twitter Kite, de proteção, temporário. Equipotencialização. Seccionamento automático da alimentação. Dispositivos a corrente de fuga. Extra baixa tensão. Barreiras e invólucros. Bloqueios e impedimentos. Obstáculos e anteparos. Isolamento das partes vivas. Isolação dupla ou reforçada. Colocação fora de alcance. Separação elétrica. Normas técnicas brasileiras, NBR da BNT e NBR 5410, NBR 14039 e outras. Regulamentações do Monte. NRS. NR 10, a segurança em instalações e serviços com eletricidade. Qualificação, habilitação, capacitação e autorização. Equipamentos de proteção coletiva. Equipamentos de proteção individual. Rotinas de trabalho, procedimentos. Instalações desenergizadas. Liberação para serviços. Sinalização. Inspeções diárias, serviços, ferramental e equipamento. Documentação de instalações elétricas. Riscos adicionais. A altura. Ambientes confinados. Áreas classificadas. Umidade. Condições atmosféricas. 11. Proteção e combate a incêndios. Noções básicas. Medidas preventivas. Métodos de extinção. Prática. Acidentes de origem elétrica. Causas diretas e indiretas. Discussão de casos. Primeiros socorros. Noções sobre lesões. Priorização do atendimento. Aplicação de respiração artificial. Massagem cardíaca. Técnicas para remoção e transporte de acidentes. Práticas. 14. Responsabilidades. Curso complementar, Segurança no Sistema Elétrico de Potência, ASEP, e em suas proximidades. É pré-requisito para frequentar este curso complementar, ter participado, com aproveitamento satisfatório, do curso básico definido anteriormente. Carga horária mínima, 40 horas. Asterisco, estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho características de cada ramo, padrão de operação, de nível de tensão e de outras peculiaridades específicas ao tipo ou condição especial de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. Programação mínima. Organização do Sistema Elétrico de Potência, SEP. Organização do trabalho. Programação e planejamento dos serviços. Trabalho em equipe.
Prontuário e cadastro das instalações. Métodos de trabalho e comunicação. Aspectos comportamentais. Condições impeditivas para serviços. Riscos típicos no SEP e sua prevenção, asterisco. Proximidade e contatos com partes energizadas. Indução. Descargas atmosféricas. Estática. Campos elétricos e magnéticos. Comunicação e identificação, e trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais. Técnicas de análise de risco no SIP, asterisco. Procedimentos de trabalho, análise e discussão. Asterisco. Técnicas de trabalho sob tensão em asterisco. Em linha viva. Ao potencial. Em áreas internas. Trabalho à distância. Trabalhos noturnos e ambientes subterrâneos. Equipamentos e ferramentas de trabalho, a escolha, uso, conservação, verificação, ensaios, asterisco. Sistemas de proteção coletiva, asterisco. Equipamentos de proteção individual, asterisco. Posturas e vestuários de trabalho, asterisco. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos, asterisco. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho, asterisco. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso, asterisco. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentes, asterisco. Acidentes típicos, asterisco, análise, discussão, medidas de proteção. Responsabilidades. Dimensionamento de cabo de aterramento.